Olá, queridos amigos, queridos irmãos, alunos e professores da Escola Bíblica, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Roque Ribeiro e eu estou aqui mais uma vez para compartilhar contigo algumas ideias, reflexões, meditações, algo que sirva como subsídio para a ministração e aprendizado da próxima lição da Escola Bíblica Dominical. Lição esta que tem como título, lição de número 13, que tem como título A Velhice de Davi. A lição desta semana, ou melhor, a lição de amanhã, pois esta semana não tivemos muito tempo para gravar o vídeo, estamos gravando agora no finalzinho da noite de sábado, mas eu acredito que para muita gente neste nosso Brasil, este vídeo vai servir como algumas meditações e algumas reflexões. A lição ela vai tratar basicamente de três assuntos. O primeiro assunto, a lição vai nos falar sobre a questão da velhice, como o mundo secular vê a velhice e como a Bíblia encara ou vê a velhice do ser humano. No segundo tópico, a lição trata sobre a velhice de Davi, propriamente dito, suas consequências, sua realidade. E no terceiro tópico, a lição trata sobre os últimos atos de Davi, no caso, nomeando Salomão como rei em seu lugar. Pois bem, nós não vamos estar presos aos tópicos da lição, mas nós podemos adiantar que no tópico primeiro, o mundo secular vê a velhice como um peso, como algo que traz uma certa carga sobre a sociedade. O mundo secular despreza a velhice. E os antigos filósofos gregos encaravam a velhice como um mal, como uma maldição, como algo totalmente desnecessário e que trazia muito prejuízo para a sociedade. O mundo, ele nunca viu com bons olhos a velhice, a ponto de, em certos países, é estimulada, acredite se quiser, em certos países é estimulado a eutanásia para as pessoas de uma certa idade. Os próprios esquimós estimulam o suicídio dos velhos. Na Holanda e na Bélgica já existem leis aprovadas para a eutanásia de velhos que possuem algumas doenças já de fases terminais, doenças terminais. Então, para os irmãos verem o quanto os velhos, o quanto a velhice é vista com maus olhos pela sociedade. Mas graças a Deus que nos Estados Unidos, na Inglaterra e alguns outros países, inclusive aqui também no Brasil, a velhice é tida como uma questão necessária para a sociedade e questão essa que a sociedade deve se adaptar, deve se preparar para receber e para conviver com os seus velhos. Inclusive, o governo oferece suporte para que o velho tenha um bom convívio familiar. Então, é desta maneira que o mundo trata a velhice, mas de uma forma negativa, de uma forma pesarosa. Mas como é que a Bíblia trata a velhice? Afinal de contas, todos nós, um dia, vamos morrer. Se Jesus não voltar, é claro. Inclusive, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, a partir do versículo 51, se não me engano, ele diz: Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O apóstolo Paulo está nos dizendo que nem todos passarão pela morte. Porém, enquanto Jesus não voltar, todos nós estaremos suscetíveis a seguir o ciclo da vida, que é nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Então todos nós vamos morrer um dia, caso Jesus não volte antes para nos buscar e transformar o nosso corpo mortal. Todos vamos morrer. E feliz é aquela pessoa que morre velho, adiantado em idade, adiantado em dias,
Porque a Bíblia, em todo o seu escopo, ela nos mostra que ser velho não é uma doença, ser velho não é uma maldição, ser velho não é uma desvantagem, ser velho é uma bênção de Deus. Ser velho é uma bem-aventurança da parte de Deus para a vida do ser humano. Aqueles que conseguem atingir a velhice é sinal de que já provaram muitas experiências na vida. Aqueles que conseguem atingir a velhice é sinal de que já viveram bastante, já gozaram bem da vida. Alguém até um dia já falou que o homem deveria nascer velho e morrer novo, porque geralmente quando nós chegamos na nossa idade avançada, nós possuímos maturidade. Nós já vivemos muitas experiências e podemos então ter um pouco mais de sabedoria para tomar certas decisões e para tomar certas ações. Ações e decisões estas que nós não tomaríamos se fôssemos mais jovens, menos experientes. Porém, o velho, aquele que está no estado ou na fase da velhice, pensa-se que ele já viveu o suficiente para ter mais maturidade, para ter mais experiência, para ter mais sabedoria nas suas tomadas de decisão. E a Bíblia, ela vê o velho, ela vê a pessoa no estado, na condição da velhice, como uma bênção da parte de Deus. Embora a cultura social da velhice vê o velho como uma maldição, a Bíblia vê o velho como uma bênção. Billy Graham, uma certa vez, já no ocaso da sua vida, do seu ministério, ele escreveu um livro intitulado De Volta para Casa. E neste livro, Billy Graham diz que a velhice não é para os fracos. A velhice não é para os fracos. Ao mesmo tempo que é uma honra e é uma bênção ser velho também precisa ser encarado como um grande desafio. E só vence este desafio aquelas pessoas que se prepararam para a velhice. Então esta lição, a lição de número 13, nos traz não apenas uma amostragem do significado da velhice, mas também ela apela para que nós possamos nos preparar para a velhice. Infelizmente, as pessoas, elas não se preparam para a maioria das grandes decisões da vida: o casamento, a profissão, a morte, a velhice. A velhice também, nós precisamos nos preparar para termos uma boa velhice. A grande reclamação da sociedade e da humanidade em relação à velhice, o quão ruim é ser velho no sentido e na visão secular, é porque a maioria de nós não nos preparamos para termos uma velhice saudável, para termos uma velhice feliz na presença de Deus e em meio aos nossos familiares. Então, para termos uma velhice plena, uma velhice feliz, uma velhice saudável, é importante que as ações e decisões que nós possuímos ao longo da vida sejam bem regradas, para quando chegarmos na velhice, possamos então aproveitar o máximo possível que a vida ainda tem para nos dar. É importante observarmos aquilo que bebemos, aquilo que falamos, os exercícios que praticamos, a comida que comemos, os hábitos que possuímos ao longo da vida, para quando chegarmos na velhice, tenhamos uma velhice saudável. Porque ser velho é uma bênção. Inclusive, ser velho é uma das promessas para aquele que obedece à palavra de Deus. Um dos 10 mandamentos diz que honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. É um dos 10 mandamentos. É o único mandamento com promessa. Você obedece e você tem uma promessa de médio e longo prazo.
Quem obedece pai e mãe tem os dias prolongados. Quem obedece pai e mãe, por certo, ficará velho e terá uma velhice boa, caso tenha, inclusive, também administrado a sua vida ao longo dos anos. É importante que tenhamos uma vida saudável, uma vida adulta com bons hábitos, para que tenhamos também uma velhice saudável e farta de dias. Então a Bíblia, ela vê a velhice como uma bênção de Deus. Nós poderemos então citar alguns textos bíblicos que retratam esta realidade da bênção de ser velho. Por exemplo, o Salmo 37, versículo 25, a Bíblia diz, o salmista diz, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. O salmista está dizendo que ao longo de toda a sua vida, ele sempre observou que o justo, em qualquer fase da sua vida, nunca vai mendigar o pão, nunca será desamparado, porque o Senhor cuida de nós em todas as fases da nossa vida. No Salmo 90, versículo 12, o salmista diz assim, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Olha a preocupação do salmista. Ensina-nos a contar os nossos dias. O que é saber contar os dias? É ter uma vida regrada para que tenhamos um coração sábio e para que tenhamos uma velhice abençoada na presença do Senhor nosso Deus. O Salmo 92, versículo 13 e versículo 14, nos diz que os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Que coisa bonita! Ser um velho, porém um velho que ainda dá fruto, um velho que ainda produz para Deus, um velho que ainda produz para a família, um velho que ainda produz para a sociedade, para a humanidade. É um velho que aprendeu a contar os seus dias, um velho que aprendeu a regrar os seus hábitos, suas ações e suas atitudes e chegou em uma boa velhice. Geralmente, a velhice é a idade das limitações. A velhice é a idade da degradação do corpo, porque com o advento do pecado, todos nós envelhecemos, todo o nosso corpo envelhece. E eu anotei aqui algumas lições que nós aprendemos com a velhice. A primeira lição: o pecado original verdadeiramente produz os seus efeitos. Se nós estamos envelhecendo, é porque verdadeiramente um dia Adão pecou e trouxe para nós esta consequência. Então precisamos aprender a administrar esta consequência. Segunda lição: precisamos nos preparar para cada fase do nosso futuro. Ser velho é uma fase da vida. Ser velho faz parte da vida, sendo uma das fases da mesma. Então nós precisamos viver intensamente cada fase e nos prepararmos para as próximas e as próximas e as próximas fases. Terceira lição: precisamos aceitar o nível de dependência que temos uns dos outros em cada fase da vida. Todo mundo precisa de todo mundo. Ninguém chega sozinho a lugar nenhum. Então, nós precisamos entender que quando envelhecermos, este nível de necessidade, este nível de dependência das pessoas aumentará grandemente. E nós precisamos estar preparados e conscientes desta realidade. Quando ficarmos velhos, nós dependeremos das pessoas. Então precisamos entender e aceitar este nível de dependência.
Os irmãos se lembram das palavras de Jesus a Pedro? Pedro, quando você era moço, você se vestia sozinho, mas quando você for velho, outros te vestirão. Então os irmãos percebam que Jesus, nestas palavras, estava dizendo: Pedro, quando você era moço, quando você era jovem, cheio de vigor, existiam algumas coisas que você conseguia fazer sozinho, mas quando você ficar velho, você vai depender mais das pessoas. Então a velhice é uma fase na qual nós temos que aceitar o nosso nível de dependência. Outro ponto que eu anotei aqui como lição a ser aprendida com a velhice é que cada experiência vivida, cada experiência acumulada, ela é proveitosa ou ela será proveitosa para alguma fase da nossa vida. Aquilo que nós passamos hoje, aquilo que passamos ontem, aquilo que passamos na geração passada, aquilo que passamos, as experiências que tivemos ao longo da nossa vida, nos serve de experiência, nos serve de maturidade, nos serve de acúmulo de sabedoria para usarmos em alguma outra fase da nossa vida. E geralmente é na velhice que nós usamos toda essa experiência, toda esta maturidade que acumulamos ao longo da vida. E eu anotei aqui como última lição: morrer velho é uma promessa e bênção que Deus dá para aqueles que obedecem. Interessante. Eu estive lendo em Gênesis capítulo 4, finalzinho do capítulo 4 e o capítulo 5, que fala da genealogia de Caim e Sete. E eu observei que a genealogia de Caim, a maioria da descendência de Caim, tinha uma morte prematura. Morriam cedo, 100 e poucos, 200 anos, isso para aquela época. Já a árvore genealógica de Sete, ela tinha uma vida mais longeva, morriam com 500, 600, 700 anos. Mas o interessante é que nessa leitura a gente vê que os descendentes de Caim se preocuparam com a vida secular. Já os descendentes de Sete se preocuparam em buscar a Deus, se preocuparam em consagrarem suas vidas a Deus. E concomitantemente foram mais obedientes. E por serem mais obedientes, viveram mais. Isso é estatístico, isto é bíblico, isto é uma verdade. Quem se volta mais para Deus, quem obedece mais a Deus e a sua palavra, vive mais. Então, estas são as lições que nós aprendemos com a velhice. Interessante que quando a Bíblia fala de Jó, lá no capítulo 42, versículo 17, a Bíblia diz que Jó morreu velho e farto de dias. Era uma bênção para o homem de Deus e continua sendo até nos dias de hoje. Esta expressão, velho e farto de dias. Jó, quando ele ficou doente, nós conhecemos a história e o livro de Jó, quando ele ficou doente, talvez o diabo, talvez as pessoas pensaram, ele não vai aguentar, ele vai morrer. Mas Deus revirou tudo, Deus modificou tudo, e Jó, depois que passou por aquela crise de doença e perca de familiares, filhos e riquezas, a Bíblia diz que Jó se tornou novamente um homem muito rico, um homem muito próspero, e agora o versículo 17, capítulo 42, nos diz: Jó morreu velho e farto de dias. A mesma coisa a Bíblia fala de Abraão, no capítulo 25, versículo 8. Abraão morreu velho e farto de dias. A mesma coisa a Bíblia fala de Davi, em 1 Crônicas 23, 1. Davi já era velho e cheio de dias quando nomeou a Salomão como rei de Israel. Eu sei que ser velho é uma experiência, aliás, eu não sei porque eu ainda não sou velho, mas ser velho é uma experiência muito desafiadora.
Quando nós lemos em Eclesiastes, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 8, o pregador diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, nos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. O pregador está nos recomendando a quando estivermos com vigor, quando estivermos com força, quando estivermos de posse de 100% da nossa faculdade física e mental, nos lembremos de Deus, nos voltemos para Deus, para que quando a velhice chegar e nós não tivermos mais a mesma força, e nós não tivermos mais o mesmo vigor, nós podemos nos lembrar que nós dedicamos toda a nossa vida em servir a Deus. E agora, do versículo 1 ao versículo 8 de Eclesiastes 12, o pregador vai nos dar uma definição das debilidades e das necessidades e das limitações da velhice. O pregador vai falar dos olhos que se escurecem, o pregador vai falar dos dentes, dos roedores que são poucos, o pregador vai falar da labirintite, da osteoporose, o pregador vai falar que os velhos ficam titubeando, que dormem tarde, acordam cedo. O pregador vai falar de todas as limitações e dificuldades da velhice. E lá pelo versículo 7 e 8, ele nos diz que depois que passamos por esta fase, o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Então, para aqueles que ainda não serão arrebatados, para aqueles que não querem morrer cedo, a velhice será uma realidade. Então, nós precisamos nos preparar para este momento, para esta fase da vida. Infelizmente, o cerne da nossa lição, Davi, ele não se preparou devidamente para a velhice. Ele cometeu algumas gafes, ele cometeu alguns erros, ele praticou alguns maus hábitos que o levou a ter uma velhice não tão boa assim, mas que eu e você possamos aprender com os erros do passado, possamos aprender com os erros dos homens de Deus, que também cometeram erros, e que possamos não repetir os mesmos erros, mas que possamos chegar na velhice com força, com vigor, mas acima de tudo, com uma comunhão com Deus. É claro que a força e o vigor físico nem sempre serão possíveis. Aliás, a Bíblia só trata de 2 casos, 2 relatos bíblicos de pessoas que chegaram na velhice ainda com muito vigor. Um dos casos é Moisés, que a Bíblia diz, lá em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 7, que Moisés morreu com 120 anos e os seus olhos nunca se escureceram, nem faltou nele o vigor, nem perdeu o vigor. Já no caso de Caleb, a Bíblia diz em Josué capítulo 14, versículo 10 e 11, que Caleb reivindicou a herança prometida por Moisés e ele disse: eu possuía 40 anos de idade quando Moisés me fez a promessa e agora eu estou com 85 anos, mas continuo com a mesma força, com o mesmo vigor, tal qual eu era, tal qual eu sou nos dias de hoje. Então, os irmãos veem que apenas Caleb e Josué gozaram de uma velhice ainda com muita força, com muita robustez. Mas o normal é que as pessoas, ao chegarem na velhice, estejam mais debilitadas, estejam mais limitadas em suas ações. Então, que tenhamos uma vida saudável, que tenhamos hábitos saudáveis, para que possamos chegar numa velhice proveitosa, numa velhice produtiva, numa velhice saudável, e que sejamos, como diz o Salmo 92, versículo 14, plantados como oliveiras na casa do Senhor, para que possamos ainda florescer, para que possamos ainda ser frutíferos e florescentes para a glória de Deus. Eu espero que todos tenham uma boa aula, uma boa lição neste próximo domingo. Lição de número 13, a velhice de Davi. Deus te abençoe poderosamente. Não se esqueça, tenha bons hábitos na sua vida, ao longo da sua vida,
para que você tenha uma velhice saudável, porque ser velho é uma bênção. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Não esquece de clicar no sininho das notificações para que você continue recebendo os nossos vídeos. E também não esquece de curtir este nosso vídeo e, se possível, também não esqueça de dar um like e fazer um comentário dizendo o que você achou deste nosso vídeo, o que você achou do nosso canal. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe a sua classe de escola dominical. Pastor Roque Ribeiro, teu conservo.